Olá a todos, estamos voltando com mais um programa Obreiros em Foco. Um programa que não é somente para obreiros, todas as pessoas já sabem disso, né? Aqueles que almejam, querem fazer a obra, aqueles que são membros da Igreja Universal, membros do Centro de Ajuda, enfim, você que nos assiste e sempre aprende com o programa Obreiros em Foco, porque esse é o intuito, essa é a intenção, levar a todos a aprenderem como faz ou como fazer a obra de Deus. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Rogério. E diga-se de passagem que têm sido ensinamentos preciosos para o nosso crescimento, para o crescimento de todos os obreiros e obreiras, todos os companheiros de guerra. Com certeza. E hoje nós vamos falar um assunto também que vai ajudar a todos que já fazem a obra, os obreiros e obreiras, vai ajudar a todos que almejam, querem, desejam fazer a obra de Deus, enfim, vai ajudar a todos que estão nos assistindo nesse momento. Hoje nós vamos falar sobre o perfume de Cristo. Inclusive, nós vamos mostrar já um trecho do filme O Evangelho segundo João. No trecho desse filme mostra quando Maria, ela derrama o perfume aos pés do Senhor Jesus. Ali foi uma atitude de fé. Ali não foi uma fé de palavras, mas foi uma fé de atitude, uma fé de ação, porque aquele perfume, Cris, ela tinha guardado ele durante muito tempo. Significava uma vida, não era? Significava uma vida. Era a vida dela que ela estava ali a derramar aos pés do Senhor Jesus. Não era simplesmente um perfume qualquer. Era uma entrega, né? Exatamente. Simboliza a entrega, esse perfume. E esse perfume tem um aroma. Todo perfume tem um bom aroma. Todo perfume tem um cheiro, tem, digamos assim... A essência, uma essência, exatamente. E é sobre esse perfume que nós vamos hoje fazer uma pergunta a todos. Está escrito que nós somos o bom perfume de Cristo. Você tem sido esse bom perfume? Daqui a pouco nós falamos sobre isso. Vamos a esse vídeo e sobre os comentários deste vídeo você pode mandar para o nosso e-mail. Cris, qual é? obreiros@iurde.pt, sempre à vossa disposição. Ou então também ali na nossa página no Facebook, sempre à disposição, à hora que vocês quiserem, colocarem ali a vossa opinião também, é muito bem-vinda. Obreiros.com, facebook.com/Obreiros em Foco Europa. Exato. Vamos ver esse vídeo, então, o trecho do filme O Evangelho segundo João, o momento em que Maria derrama o perfume de bálsamo aos pés do Senhor Jesus. Acompanhe. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, tomando um pote de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 moedas de prata e não se deu o dinheiro aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes.
vamos entender o significado deste perfume. O perfume foi derramado por Maria nos pés do Senhor Jesus. Então, o significado para ela, Maria, naquela altura, naquela época, por tradição, a mulher, ela guardava esse perfume durante muito tempo, porque ela esperava o momento do seu casamento. Então, na boda, na festa de casamento, na noite de núpcias, ela então iria usar esse perfume em seu corpo, perfumando-se para o seu noivo. Então, era uma tradição. E também usava-se o perfume para perfumar o corpo. Digamos, Jesus ali estava prestes a morrer. Faltava pouco tempo para que ele fosse morrer na cruz por nós e fosse sepultado. Então, o perfume também era, digamos, o corpo de um falecido era também ungido com esse perfume. E ela ungiu os pés de Jesus e até mesmo, segundo alguns estudiosos da Bíblia, aqueles que estudam profundamente a Bíblia, até teólogos, dizem que quando Jesus ressuscitou, esse perfume sentia-se no ar, sentia-se esse perfume nas ruas. As pessoas sentiam o perfume e lembravam, é o perfume de Cristo. Então, esse perfume hoje, Cris, nos dias de hoje, ter o perfume de Cristo é ter um bom testemunho. Se eu sou de Cristo, se eu sou de Deus, então eu tenho que ter esse perfume, ou seja, eu tenho que levar esse bom testemunho às pessoas, não é isso? Exatamente, e para conquistar isso, para se ter um bom testemunho, Rogério, há que se pagar um preço. E foi esse preço que Maria pagou, porque ela, ao se lançar aos pés do Senhor Jesus, ao derramar o perfume, ela foi criticada, ela foi, maldisseram Maria naquela hora. O próprio Judas Iscariotes criticou-a dizendo que aquilo que ela fez era um desperdício. Exatamente, né? Mas ela manteve-se ali, o bom testemunho dela falou mais alto. E uma coisa que me chama muita atenção, Rogério, é isso. Quando nós temos o bom perfume de Cristo, exalamos o bom perfume de Cristo, na hora que nós nos derramamos aos pés do Senhor Jesus, vão também haver pessoas que nos vão criticar o nosso testemunho, a nossa crença, a nossa fé. Mas quando há esse derramamento, o Senhor Jesus vem e nos defende, que foi aquilo como que ele defendeu fez com Maria ali Maria. naquele momento, né? Exatamente. Então, às vezes, há o medo de se lançar, há o medo desta obreira se lançar aos pés do Senhor Jesus e não se lembra que o Senhor Jesus, ele defende todos aqueles que se derramam. Cris, Jesus disse para Judas assim, deixai-a, eu sei por que ela fez isso para o meu sepultamento, deixa, ou seja, ele defendeu Maria quando ela estava sendo criticada. E quando você se derrama, tal e qual o perfume, Jesus defende você também naqueles momentos difíceis, naqueles momentos que tem alguém lhe acusando injustamente de algo que você não fez. E esse perfume é o testemunho também. Você pode verificar, inclusive, nesse texto bíblico que nós vamos lhe mostrar agora, em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, fala sobre esse perfume. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Veja, nós somos para Deus o bom perfume de Cristo. Nós quem? Nós que fazemos a obra de Deus, obreiros, obreiras, pastores, esposas, bispos, todos nós que fazemos a obra de Deus, temos que ser um bom perfume, o bom perfume de Cristo. Você também, membro do Centro de Ajuda, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, tem que ser esse bom perfume. Agora, é preciso ser esse bom perfume para quem? Está escrito aí, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Temos que ser o bom perfume de Cristo para os que são salvos e para também aqueles que se perdem. Quem são esses que são salvos? Supostamente, são os que estão dentro da igreja. Eu tenho que dar um bom testemunho dentro da igreja. Não é só dar bom testemunho também dentro da igreja, é também dar fora da igreja. Aqueles que se perdem, como o versículo bíblico diz,
são aqueles que estão lá fora. Então, por exemplo, o obreiro tem o seu emprego, tem o seu trabalho. Lá no seu emprego, lá no seu trabalho, você tem que dar um bom testemunho. Se todos sabem que você é de Deus, que você é obreiro, você tem que dar um bom testemunho, não é contar mentiras, não é frequentar lugares onde as pessoas sabem quem é você e esses lugares errados vão fazer as pessoas duvidarem de você. Esse aí diz que é de Deus, mas anda falando mentiras. Esse aí diz que é de Deus, mas deve para toda a gente, pega emprestado e não paga. Esse obreiro diz que é de Deus, mas vive cometendo coisas, fazendo coisas erradas, vive julgando esse, julgando aquele. Esse não é o bom testemunho de Cristo. O bom testemunho de Cristo, o bom perfume de Cristo, que é o bom testemunho também, tem que ser visto pelos que estão dentro da igreja e também pelos que estão fora da igreja. E sobre isso nós já temos comentários aqui no nosso e-mail, obreiros@iurde.pt. Você pode comentar também o que você tem a dizer sobre esse perfume. A pergunta que nós lhe fazemos é exatamente esta. Você tem uma resposta para essa pergunta? Obreiros e obreiras, o que você tem a dizer sobre este perfume nos dias atuais? Nos dias de hoje, nos dias atuais, o que representa esse perfume para si? Escreva-nos, obreiros@iurde.pt. Já temos aqui o comentário do Helder, Cris. Você pode ler para a gente? O Helder, ele fala sobre este perfume. Vamos lá. Ser um perfume não é suficiente. É preciso ser um bom perfume. Ter um testemunho também não é o suficiente. É preciso ser um bom testemunho. Ser um obreiro não é suficiente. É preciso ser um bom obreiro. Por onde quer que ande. Helder Gama. Inteligente aí muito o e-mail do Helder, hein? Não basta ser simplesmente um perfume. Tem que ser um bom perfume. Tem que ser um assim bom que está escrito. Não adianta simplesmente ser ou ter um testemunho. Tem que ser um bom testemunho. Não é suficiente ser apenas um obreiro. É preciso ser um bom obreiro. É isso mesmo. Tem que sempre ir além, que foi exatamente isso que Maria fez. Ela foi além ao derramar o perfume que não era a hora, talvez diriam que não era a hora certa para derramar, mas era a crença dela. Então ela fez além, ela foi esse bom... Esse bom perfume é o aroma, né? O testemunho. Então esse bom perfume não é simplesmente um perfume qualquer, é bom. O testemunho é um perfume que faz a diferença, um testemunho que faz a diferença. Um perfume que por onde andemos, ele vai ficar no ar. Às vezes até nós nem falamos quem somos, às vezes nem falamos que somos da igreja, que somos de Cristo, que temos Jesus... Mas as pessoas, elas percebem. Tem algo diferente. Ela olha para nós, isso já aconteceu comigo. Comigo também. Você transmite para mim uma paz. Você, não sei o que você tem. E a gente, naquele momento, ainda não falou, não que ocultamos, não é momento ainda de falar, não falamos que somos de Deus, mas a pessoa já percebeu em nós algo diferente. É o bom perfume. Exatamente. E quantas vezes não acontece as pessoas desconhecidas chegarem, se aproximarem, começarem a contar a vida, começarem a contar os problemas sem nos conhecerem. O que é que fez ela se aproximar? É o bom perfume de Cristo. Então seja esse bom perfume, obreiro e obreira, e você também que nos assiste. A opinião da Sandra é a seguinte: conheço alguns obreiros que dentro da igreja são bonzinhos, isso porque estão às vistas do pastor, mas cá fora são mauzinhos. O perfume que eles dizem ter, quando estão dentro da igreja, cheira muito mal quando estão cá fora. Sandra Rodrigues, aí uma crítica aos obreiros. A Sandra diz que dentro da igreja muitos deles dizem ser o bom perfume, mas que lá fora cheiram muito mal. Ou seja, um mau testemunho, né? Péssimo testemunho. Para os de dentro está a passar despercebido, mas os de lá de fora não. Cedo ou tarde tudo vem à tona, não é? Não há nada em oculto. Se nós somos de Deus dentro da igreja, também temos que ser de Deus
Claro, em todo lá lado. fora, em todo lado, em todo lugar. Obrigado, Sandra. Temos a opinião da Sônia, Cris, a Sônia Cabral. Vamos lá. Este bom perfume hoje é o nosso bom testemunho, tanto dentro quanto fora da igreja. Assim tem sido comigo. Através da minha vida transformada, tenho ganho alguns para o Senhor Jesus. Sônia Cabral. E é isso mesmo, é através do nosso testemunho, Sônia, que nós vamos fazer com que as outras pessoas também queiram ter o que nós temos. E isso é ser exemplo, é dar testemunho, é exalar o bom perfume de Cristo. Ela disse Obrigada. que tem ganho alguns só com o seu testemunho. Só né? com o seu testemunho. Veja, o testemunho também faz-nos ganhar pessoas, né? Nós vamos agora ao depoimento do Rafael. Quem foi ou quem é o Rafael? O Rafael estava na igreja, estava bem, era um bom perfume de Cristo, mas afastou-se, saiu da igreja e aí envolveu-se com coisas más. Vamos deixar que ele fale. Vamos ao depoimento do Rafael. Ele foi resgatado. Acompanhe. O meu nome é Rafael Alfaro. Fui obreiro da Universal por 3 anos. Me afastei por problema na vida sentimental. Depois que eu me afastei, eu tive diversos problemas com vício, com droga. Me envolvi no mundo do crime, me envolvi com tráfico. Pelo fato de eu minha vida financeira ter sido destruída, não consegui pagar a faculdade na qual estava fazendo, eu comecei a vender droga para poder me sustentar. Foi onde que eu usava êxtase, cocaína, maconhas, fumava cigarro, bebia e vendia também. E onde eu conheci um grupo de gente, de pessoas que mexia com um carro, um roubo de carro, e eu fui querer me envolver nessa aventura. E onde o primeiro carro que eu fui roubar, eu fui preso. Perdi 2 anos preso, 2 anos da minha liberdade, decorrente a um assalto. Dentro do presídio, eu passei por muito sofrimento, porque eu não queria estar naquela vida, aquela vida não era para mim, eu não escolhi estar naquela vida, mas por consequência da minha desobediência, eu acabei pagando esse alto preço e a minha vida foi se destruindo. A minha família já me tinha me dado como caso perdido. Após eu sair da prisão, minhas roupas estavam velhas, eu não tinha dinheiro para correr atrás de emprego, tudo dava errado, todas as portas fechadas. Foi onde que eu fui vender droga para poder me sustentar. E a minha vida foi indo cada vez mais para o fundo de poço. Quando num determinado dia eu estava trancado dentro da minha casa, dentro do meu quarto, numa madrugada de sábado, num determinado dia eu estava trancado dentro do meu quarto, usando droga, e eu decidi largar aquela vida. Eu decidi que nunca mais o mal iria tocar na minha vida e nem um fio de cabelo meu. E hoje eu tive minha vida reconstruída, hoje eu tive meu emprego restabelecido, trabalho por conta também, sou homem, hoje eu casei, estou casado, minha esposa é uma mulher de Deus, minha família, eu e minha casa, a gente serve a Deus, tudo tem dado certo, meu comportamento mudou. Hoje eu faço trabalho de evangelização no presídio, eu vou até o presídio para poder levar a palavra de Deus e a minha vida foi transformada. Este quadro Eu Fui Resgatado mostrou a história do Rafael. Então veja, enquanto a pessoa está na igreja, é como ela estivesse, ou como ela está mesmo, na fogueira acesa. Nós sempre falamos isso. Cada um de nós é uma brasa acesa enquanto estamos na fogueira acesa. Quando nos distanciamos da fogueira acesa, somos uma brasa apagada, uma simples pedra de carvão. O Rafael estava aceso quando estava na igreja. Quando ele se afastou, essa fé apagou-se. E aí ele envolveu-se com drogas, envolveu-se com roubo, chegou a ser preso. Quer dizer,
o tal bom perfume que falávamos há pouco deixou de existir no Rafael. E acontece isso, Cris, com muitos ex-obreiros. O Rafael, ele, graças a Deus hoje, ele voltou, está firme, como ele mesmo disse, está casado, é pai, construiu uma família, está liberto das drogas, feliz, voltou para a obra, é um obreiro hoje que faz a diferença. E esse programa, o programa Obreiros em Foco, também tem essa intenção de chegar a você, ex-obreiro, você, ex-obreira, que por um motivo ou outro, não importa qual, você deixou de fazer a obra. Mas eu tenho certeza que dentro de você há uma saudade, há um desejo de voltar a fazer a obra de Deus. E o mais importante agora não é nem se preocupar em voltar a fazer, mas em voltar a ser uma pessoa de fé. Exatamente, e não pensar muito. Não pense muito e toma atitude, se lance. Ficar pensando e a mente vazia é pior. Então, se você tem esse desejo de voltar para Deus, não digo voltar para a obra, mas voltar para Deus, você faça isso quanto antes, está bem? Pela sua salvação. E voltando para Deus, consequentemente, estará tão bem espiritualmente que voltará a fazer a obra de Deus. Eu quero mostrar para você uma palavra que muito me chamou a atenção, foi o ser resgatado, né? Porque esse quadro que nós vamos mostrar em vários programas, estamos mostrando, eu fui resgatado. Veja que o Rafael foi resgatado. E sobre essa palavra ser resgatado, nós vamos ver 2 trechos da Bíblia, 2 versículos que falam sobre o resgatado. Em Isaías, você pode ler comigo em Isaías 35:10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Veja, resgatados do Senhor. O Rafael, o testemunho que vimos há pouco, ele foi resgatado. Voltarão e virão a Sião. Sião, hoje, representa a igreja. A pessoa resgatada volta para Sião, volta para a igreja. Cânticos e júbilo, alegria eterna coroará a sua cabeça. É o momento em que todos nós vamos revê-lo na igreja e vamos ficar todos com tanta alegria que vamos cantar cânticos de júbilo a Deus. Gozo e alegria vão alcançar aqueles que são resgatados, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Talvez você, obreiro e obreira, nesse momento é uma pessoa que se sente triste. Talvez você está triste, você se afastou da obra de Deus, se afastou da igreja e se afastou de Deus. E essa tristeza, essa mágoa, isso está dentro de você. Mas volte, porque com certeza, como um resgatado do Senhor, você voltando, Ele vai lhe fazer voltar a ser uma pessoa feliz. E no mesmo livro, Isaías, temos um outro versículo que também fala dos resgatados. Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Lhes coroará a cabeça, o regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Isaías 51, versículo 11. Veja, Cris, que no mesmo livro do profeta Isaías, em capítulos diferentes, capítulo 35 e capítulo 51, uma mensagem forte ao resgatado. Isso mostra que Deus quer que nós, obreiros, nós, pastores, venhamos trabalhar em equipe, exatamente. Venhamos nos unir para trazer essas pessoas de volta, os afastados. Vamos fazer o trabalho de resgate, vamos resgatar aqueles que se perderam, vamos resgatar aqueles que estão hoje nas garras do mal, nas garras do diabo. Infelizmente, eu creio que todos os obreiros, todas as obreiras conhecem alguém que se afastou. Conhecem alguém que um dia já esteve do nosso lado na obra, seja um ex-obreiro, uma ex-obreira, como também um ex-membro que esteve do nosso lado e hoje não está. Então há que unir forças, sem medo,
de enfrentar mesmo o inferno, enfrentar seja o que for para resgatar essas pessoas. Porque olha só, essas pessoas só estão mesmo à espera de ser resgatadas, porque ninguém lhes dá a mão. Pensem connosco, quem é que faz esse trabalho de resgate? Ninguém. Só nós. Exatamente, então Deus contou connosco, Somente Deus confiou nós. isso nas nossas mãos. É algo que nós não podemos abrir mão. Não, temos que ir atrás deles, temos que resgatar. E a pergunta que nós fazemos a você, obreiro, a você, obreira, você tem feito esse trabalho de resgate? Você, obreiro e obreira, o que tem feito para resgatar aos perdidos? O que você tem feito para que os perdidos sejam resgatados? Eu espero pela sua resposta através do e-mail obreiros@iurde.pt. Nós temos uma opinião e vamos esperar, vamos aguardar por muitas outras. Você, obreiro, você, obreira, o que tem feito para resgatar as pessoas? Temos aqui já o e-mail da Bernadette. Cris, você pode ler para a gente? A Bernadette nos escreve sobre o resgatado. Tenho-me dedicado a visitar os afastados. Conheço uma família de 8 pessoas que me trouxeram à igreja há 7 anos atrás e há mais de 3 anos deixaram de vir à igreja. No mês passado fiz aniversário e dei um almoço em minha casa. Convidei a eles e outras pessoas. Depois de comerem e beberem, antes que todos os convidados fossem embora, pedi para dar uma palavra e fazer uma oração. Orei tão forte que manifestou na mãe de todos eles o espírito que tirou aquela família da presença de Deus. Amarrei ele, humilhei ele, queimei ele e expulsei ele em nome do Senhor Jesus. Há 5 domingos consecutivos vejo todos eles na reunião de manhã, livres, abençoados e cheios do Espírito Santo. Bernadette Cruz. Então ela tem feito por onde resgatar as pessoas afastadas, uma família. E veja que interessante, a família que levou à igreja. Que a levou à igreja há 7 anos atrás. Uma família de 8 pessoas. Quer dizer, a Bernadette com certeza insistiu para que essa família voltasse para Deus. E ela também foi sábia, Rogério. Essa senhora foi muito sábia, porque ela aproveitou a oportunidade do aniversário dela, veja que era o aniversário dela, mas ela não foi egoísta de querer somente o aniversário para ela. Ela já tinha uma intenção ao chamar aquelas pessoas para o almoço de aniversário e ela não perdeu a oportunidade. Bernadette, tu és uma mulher sábia. Tu não perdeste a oportunidade de ganhares aquela família. Eu tenho a certeza que tu, quando planeaste esse almoço, a tua visão já era de trazê-los de volta para Deus. E ela diz aqui que todos eles comeram, beberam, mas antes de ir embora, né, ela disse, olha, agora vou fazer uma oração por todos vocês. E ela estava tão revoltada que ela disse que orou forte. E manifestou o Espírito na mãe. Que estava em todos eles. Dessa família toda, uma senhora que é a mãe de todos, né, ela diz ali no e-mail, ela que manifestou com o Espírito o demônio que tinha tirado a família da igreja. Então ela queimou ali, ela fez o trabalho de libertação, exatamente. Ela disse que queimou, que destruiu o mal, que humilhou, que expulsou o mal. E já há 5 domingos consecutivos, essa família está de volta na igreja. Então essa obreira, a Bernadette, ela faz a diferença mesmo no trabalho de resgate. E você, obreiro, obreira, também faça o mesmo. Faça o trabalho de resgate, resgatando aqueles que se afastaram da igreja, resgatando aqueles que se afastaram de Deus. Você pode enviar a sua opinião para obreiros@iurde.pt. Nós vamos agora mostrar um vídeo e queremos a sua opinião sobre esse vídeo. Muita atenção agora. Vamos assistir juntos a este vídeo.
Gostaríamos de saber a sua opinião sobre esse vídeo que acabamos de ver, esse pequenino urso fugindo dessa pantera, né? Pantera ou puma, tão feroz, mas no final vimos o que aconteceu. Alguém defendeu o pequenino urso, né? A mãe ou o pai, deve ser a mãe. Deve ser a mãe, que a mãe é que defende mais os filhos do que propriamente o pai, né? O pai defende, mas... O pai mas... defende o território, eu creio que a mãe defende os filhotes. A mãe defende os filhotes. Nós temos já comentários, Cris. A Conceição nos escreve um e-mail. Leia, por favor. Conceição. Se o pequenino urso estivesse sempre ao pé da mãe, não passaria pelos maus momentos que passou. Ela com certeza já o teria defendido como o fez. Quando nos afastamos do Deus vivo, estamos sem proteção e aí seremos devorados pelo diabo. Conceição Penedo. É muito interessante o que ela diz também. Comparação. A comparação que ela faz do que aconteceu com o urso com o que acontece com muitas pessoas que se afastam de Deus. Temos também aqui a opinião do José Macedo. Ele diz assim: o que chama a minha atenção neste vídeo é a autoridade que a mãe urso tem no seu rugido. Ela nem precisou lutar com quem queria devorar seu filhote. O seu forte rugido amedrontou a pantera que fugiu a correr. Este rugido representa a voz de autoridade que nós obreiros temos sobre o diabo e seus demônios. Há obreiros que têm esta autoridade, mas infelizmente não a reconhecem. José Macedo. Então, José Macedo fala do grito da mãe urso, porque ela assustou a pantera, pôs para correr a pantera. Ela chegou na hora certa. Com seu grito, Ela chegou na hora certa. E ali estava o grito defendendo o seu pequeno filhote. Eu creio que ela demorasse mais um bocadinho e ele tinha sido devorado. E nem precisou ela lutar, nem precisou usar a força física. Essa voz representa a autoridade que o obreiro tem também. A autoridade que o obreiro tem sobre o mal. O diabo, Satanás, tem que obedecer a nós quando nós o repreendemos com a fé e com a autoridade da nossa voz. Temos mais uma opinião, Cris. Eu acho que é o Nelson, não é isso? É a Maria de Fátima. Então eu leio a do Nelson. A Maria de Fátima, Cris. Eu vejo no filhote de urso uma perseverança em querer salvar-se e livrar-se da pantera que representa o mal. Vejam de quantos perigos ele escapou até ser salvo pela mãe. Muitos obreiros desistem da obra de Deus diante do primeiro obstáculo e perigo que aparece em sua via e em seu ministério. Onde está a perseverança? Maria de Fátima Valente. É verdade, eu concordo contigo, Maria de Fátima. Fazes aqui um comentário muito inteligente. Infelizmente acontece muito isso. Onde está a perseverança diante dos problemas? Às vezes por tão pouco, por tão pequeninas coisas, se pede para entregar o uniforme. Porque o ursinho ali, ele poderia ter desistido, né? O ursinho poderia ter se deixado ser devorado pelo puma, pela pantera, mas ele insistiu, caiu, o galho partiu, caiu na correnteza das águas, enfim, mas ele perseverou, e é isso que todos nós temos que fazer na obra de Deus, perseverarmos. Temos a opinião do Nelson de Oliveira, ele diz assim: acho que este ursinho foi distraído demais. Ele estava intertido com as brincadeiras ao rolar-se na relva, e aí a pantera feroz pôde se aproximar e persegui-lo até quase matá-lo. Conheço alguns ex-obreiros que hoje estão a gemer, porque no passado se distraíram com as fantasias do mundo e acabaram por ser apanhados pelo diabo. Nelson de Oliveira. É verdade. A distração
vai fazer com que a gente seja apanhado pelo mal. O pequeno urso se distraiu sim, estava rolando, né, no início do vídeo, ele estava rolando na relva, estava distraído. E quando se distrai, realmente é preciso ter cuidado. Obrigado por suas opiniões. No dia 19 de abril vai haver o evento O Dia M. Você está até agora com a camisola, deixa eu até tirar aqui o iPad para que se veja melhor. A camisola do Dia M é o Dia da Mulher, não é isso? Exatamente, vai ser o Dia da Mulher Universal. E eu aproveito esta oportunidade para convidar vocês, obreiras, todas as obreiras, portanto eu convido todas as mulheres, mas neste momento eu me dirijo a vocês, obreiras, para que estejamos juntas nesse dia, venhamos a unir forças para convidar o maior número de mulheres que nós possamos encontrar pelo caminho, convidar amigas, vizinhas, colegas de trabalho, colegas da escola, enfim, para estarem connosco nesse dia. Vamos falar sobre o valor da mulher universal. Então, eu convido todas vocês, eu tenho a certeza, obreiras, que é uma grande oportunidade neste dia para se ganhar almas. Então, não desperdice essa oportunidade. Ele deu a sua vida para que você fosse livre. Ele venceu a morte para que você tivesse vida. Participe nestas 3 datas especiais e dê uma oportunidade a si mesmo de ser livre. Domingo de Ramos, Sexta-feira Santa, e para finalizar, o Domingo da Ressurreição, onde a sua vida irá também reviver. Na oportunidade, estaremos a participar na Santa Ceia. Mais informações através da linha Amigo 24 horas ou em iurde.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Nós estamos chegando ao momento final do programa. Inclusive, Cris, queremos chamar a atenção de todos os obreiros e obreiras, porque nós estamos trabalhando forte para os 3 dias, que é exatamente o dia 18, que é a Sexta-feira Santa, às 3 horas da tarde, o Senhor Jesus foi crucificado. Ele morreu na cruz por nós numa sexta-feira às 3 da tarde. Então vamos ter uma reunião especial, 3 horas da tarde. Inclusive, essa fita vermelha, segura aqui para mim, essa fita vermelha que está aqui amarrada no meu braço, aqui você pode ver, essa é a mesma fita que nós estamos amarrando no braço das pessoas que estamos evangelizando. A pergunta que temos que fazer a elas é o seguinte: você tem sua via dolorosa? Porque a via dolorosa é aquela rua estreita que o Senhor Jesus, ele levou sobre os ombros a cruz. E muitos têm sua via dolorosa. O que é hoje a via dolorosa? É os imensos problemas que uma pessoa enfrenta. Essa fita foi consagrada, foi ungida, inclusive, na Via Dolorosa. Enquanto eu estou falando, você vai vendo aí as imagens, o bispo Júlio subindo a Via Dolorosa e consagrando essas fitas vermelhas. Veja que ele está aí consagrando as fitas vermelhas na subida da Via Dolorosa. E essa fita vermelha é a fita que estamos amarrando no braço das pessoas que estamos convidando para a Sexta-feira Santa, o dia 18. 10 da manhã e 3 da tarde, o horário das 2 reuniões especiais. Depois vem o sábado da Aleluia, esse evento, dia 19, da Mulher, a Mulher Universal, às 4 da tarde. E o domingo da Ressurreição, o domingo forte da Ressurreição, onde pela manhã todos nós estaremos no Centro de Ajuda Local,
buscando o Espírito Santo e comemorando a ressurreição de Cristo Jesus, correto? Correto. Então são 3 dias imperdíveis, 3 dias onde vamos estar ali cheios do Espírito Santo e queremos convidar todos os obreiros para não estarem de fora desses 3 dias. E também fazerem com que outras pessoas estejam também presentes. Não venham sozinhos para o centro de ajuda. Vamos resgatar, evangelizar a essas pessoas. Elas precisam também de vencerem suas vias dolorosas. Chegamos ao final do programa, Chegamos ao final, Cris. e lembrem-se do bom perfume de Cristo. É uma grande oportunidade para provar isso. Até ao próximo programa. Um grande abraço a todos. Cumprimentos a si e a sua família. Até o próximo programa Obreiros em Foco.